Lei Complementar número 1059, de 7 de dezembro de 2023. Cria o cargo de Polícia Penal, o plano de carreira dos policiais penais e dá outras providências. Título 1 das disposições iniciais, capítulo 1 da carreira policial penal. Artigo 1º. Fica criado o cargo de Policial Penal do Espírito Santo de acordo com o artigo 130-A, parágrafo único da Constituição Estadual, acrescido pela Emenda Constitucional número 115 de 10 de novembro de 2021. Parágrafo 1º. Os servidores do cargo de Policial Penal serão organizados em carreira própria, a carreira policial penal. Parágrafo 2º. A carreira policial penal integrará o quadro de servidores policial penal vinculado à Polícia Penal do Espírito Santo, órgão de segurança pública da administração direta do Poder Executivo Estadual. Artigo 2º. Os servidores investidos no cargo de policial penal estarão submetidos ao regime jurídico administrativo único estadual, capitaneado pela Lei Complementar número 46 de 31 de janeiro de 1994, o Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais. Parágrafo único. As prerrogativas, deveres e regime disciplinar específicos da carreira policial penal serão disciplinadas em lei complementar própria, de acordo com o artigo 68, inciso 12 da Constituição Estadual, acrescido pela Emenda Constitucional número 115 de 2021. Artigo 3º. As atribuições e os requisitos de ingresso do policial penal são constantes no anexo 1 desta lei complementar, redação dada pela Lei Complementar número 1118 de 18 de julho de 2025. Capítulo 2 dos conceitos. Artigo 4. Para fins previstos nessa lei complementar, considera-se: inciso 1, cargo público, unidade indivisível criado por lei, com denominação, atribuições e responsabilidades próprias, com número de vagas determinadas, provido por concurso público e exercido por titular na forma que a lei estabelecer. Inciso 2, subsídio, a remuneração do servidor concentrada em parcela única, vedada o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio e verba de representação ou outra espécie remuneratória nos termos dos artigos 99, parágrafo 4º e 8º e artigo 144, parágrafo 9º da Constituição da República Federativa do Brasil. Inciso 3. Carreira. Organização linear do cargo em segmentos verticais e horizontais, com o propósito de estimular o servidor a apreender conhecimentos para o desempenho de atribuições de maior complexidade e evoluir sua remuneração permanente. Inciso 4. Interstício, lapso de tempo estabelecido como o mínimo necessário para que o servidor se habilite à progressão ou à promoção. Inciso 5. Classe. Segmentação vertical da tabela de carreira com incremento gradual do valor do subsídio, que indica a aptidão do servidor de exercer atribuições de maior complexidade. Inciso 6. Promoção, passagem do servidor de uma classe para outra na estrutura da carreira. Inciso 7. Seleção, escolha dos servidores que serão promovidos por meio de candidatura em processo isonômico e concorrencial. Inciso 8º. Referência, segmentação horizontal da tabela da carreira com incremento gradual do valor do subsídio referente ao tempo de efetivo exercício do cargo. Inciso 9. Progressão, passagem do servidor de uma referência para outra na estrutura de uma carreira. E, inciso 10, vencimento, retribuição pecuniária mensal acrescida às vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, nos termos dos artigos 66 e 69 da Lei Complementar número 46 de 1994 e paga aos servidores que não tenham sido enquadrados no regime de subsídio. Parágrafo único.
Excetuam-se da unicidade típica do regime de subsídio previsto no inciso 2 do caput deste artigo, as parcelas de remuneração variáveis ou de caráter eventual, concedidas e pagas de acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo, referentes a: inciso 1, exercício de cargo em comissão ou designação para função gratificada e, inciso 2, gratificação por prestação de serviços extraordinários. Título 2. Do ingresso do Poder Executivo Estadual. Capítulo 1. Dos requisitos de ingresso. Artigo 5º. O concurso público para o cargo de polícia penal, de provas ou de provas e títulos, será composto das seguintes fases. Inciso 1. Prova escrita de conhecimentos gerais e específicos. Inciso 2. Exame de aptidão física. Inciso 3. Exame de saúde. Inciso 4. Exame psicotécnico. Inciso 5, investigação social. E inciso 6, curso de formação básica. Então, para vocês aí, candidatos que são de fora de outros estados, tenham em mente que, a partir do momento que vocês passam na prova objetiva, vocês retornarão no estado aí pelo menos de 3 a 4 vezes para fazer as demais fases. Parágrafo 1º. As fases a que se refere os incisos 1 e 6 do caput deste artigo terão caráter classificatório e eliminatório. Esse curso de formação aqui é interessante, ó, a classificação dele, porque aí você vai ter o poder de escolha, né? Escolher um localzinho melhor para você trabalhar. E quando você fica mal classificado, você vai ficar a critério da administração. Inciso 2, parágrafo 2. As fases a que se refere os incisos 2 a 5 do caput deste artigo terão caráter exclusivamente eliminatório, ou seja, o TAF e a investigação social. Artigo 6º. Os editais dos concursos para o cargo de polícia penal poderão prever número de vagas distinto ou de preenchimento exclusivo para candidatos do sexo feminino e masculino. Parágrafo único. Na hipótese do caput deste artigo, deverão ser disponibilizados no anexo do edital as razões de ordem técnica e os critérios objetivos, que indicarão a necessidade de contratação distinta ou exclusiva por gênero e fundamentaram a proporcionalidade das vagas. Artigo 7º. Somente participarão do curso de formação básica os aprovados na prova escrita dentro do número de vagas previsto no edital, que não tenha sido eliminados nas fases a que se refere os incisos 2 a 5 do artigo 5º da Lei Complementar. Parágrafo 1º. Os candidatos ao cargo da Polícia Penal que frequentarem o curso de que trata o caput deste artigo terão direito a uma bolsa de estudos em valor equivalente a 50% do subsídio inicial da carreira. Por exemplo, se você ganha 8.000 depois de formado, no curso de formação você vai ganhar apenas 4.000. Então, nesse curso de formação aqui, para quem é de fora, o ideal é rachar o aluguel com alguém, né? Parágrafo 2º. Por necessidade administrativa e comprovação motivada de interesse público em suas nomeações, poderão ser convocados para realizar o curso de formação básica em caráter suplementar os candidatos que tenham sido aprovados no concurso fora do número de vagas inicialmente previsto no edital em cadastro reserva. Parágrafo 3º. A convocação suplementar para o curso de formação de que trata o parágrafo 2º dessa lei complementar, inciso 1, não poderá, em nenhuma hipótese complementar, contemplar os candidatos já eliminados do concurso na primeira etapa de prova escrita e, inciso 2, não dependerá de aditamento ou retificação do quadro de vagas previsto no edital de abertura do concurso público. Artigo 8º. Para a posse no cargo de polícia penal deverão ser atendidos, além dos previstos no Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo, os seguintes requisitos de ingresso. Inciso 1. Ensino médio completo e, inciso 2, porte da Carteira Nacional de Habilitação categoria B ou superior. Artigo 9. O ingresso no cargo da Polícia Penal ocorrerá na terceira classe, referência 1 da carreira da Polícia Penal. Então, você já vai ingressar na terceira classe. Eu acredito que a última classe aqui vai ser a classe especial. Capítulo 2. Do estágio probatório.
Artigo 10. Os candidatos aprovados em concurso público cumprirão o estágio probatório constitucional de 3 anos, na forma definida no Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo, e deverão atender às regras específicas estabelecidas em regulamentos próprios. Ou seja, no estágio probatório você vai ter uma comissão para te avaliar ali durante o período que você se encontra sobre avaliação desses examinadores. Capítulo 3. Do local de trabalho. Artigo 11. Os policiais penais estarão vinculados à Polícia Penal do Espírito Santo, a quem competirá a gestão da força de trabalho dos servidores da carreira. Artigo 12. As unidades e complexos prisionais do sistema penitenciário estarão sob a gestão administrativa da Secretaria de Estado responsável pela administração prisional. Parágrafo 1º. A Polícia Penal disponibilizará à Secretaria do Estado responsável pela administração prisional os servidores necessários para a consecução de suas atividades próprias de execução penal, na forma que melhor atender os interesses da segurança pública estadual. Artigo 2º. Parágrafo 2º. Competirá à Secretaria de Estado responsável pela administração de pessoal a execução formal dos atos de alocação dos policiais penais, de acordo com os parâmetros definidos pelo órgãos envolvidos. Artigo 13. Os policiais penais alocados na Secretaria de Estado responsável pela administração prisional estarão subordinados. Inciso 1. Funcionalmente à Secretaria e, inciso 2, técnica, hierárquica e disciplinarmente à Polícia Penal do Espírito Santo. Parágrafo único. O detalhamento das atribuições de cada um dos órgãos de que tratam os incisos deste artigo constará, se necessário, em regulamento a ser editado em conjunto com autoridades máximas dos dois órgãos. Artigo 14. Os cargos de direção geral das unidades e dos complexos prisionais que integrarem o organograma da Secretaria de Estado responsável pela administração prisional serão ocupados exclusivamente por policiais penais. Título 3. Da gestão da força de trabalho. Capítulo 1. Da jornada de trabalho. Artigo 15. Fica estabelecida a carga horária de 40 horas semanais para o cargo de polícia penal e de seu ocupante exigir-se-á a dedicação integral ao serviço. Parágrafo único. A dedicação integral de que trata o caput deste artigo, inciso 1. Exigirá do policial penal comparecimento quando convocado em caráter de urgência a qualquer tempo, nos casos de interesse inadiável de serviço, combate a riscos na área de segurança pública e necessidade de manutenção da ordem pública. E, inciso 2, não impedirá a acumulação do cargo de policial penal com outro cargo, emprego ou função pública de professor, desde que o exercício da atividade policial tenha precedência sobre o magistério em casos eventuais conflitos entre ambos. Artigo 16. A jornada de trabalho do policial penal será executada, inciso 1, sob o regime diário, que exigirá o cumprimento de 8 horas diárias, inciso 2, sob o regime de plantão, que exigirá o cumprimento de 168 horas mensais. Parágrafo 1º. O regime diário será empregado quando as atribuições exercidas pelos policiais penais exigirem ou tornarem conveniente seu comparecimento sequencial no horário de expediente definido pelo Poder Executivo Estadual. Parágrafo 2º. O regime de plantão, dividido em escala 24/72, será empregado em funções de natureza essencial, atendidas em turnos ininterruptos de revezamento e que não admita paralisação, especialmente a guarda e a vigilância de presos no sistema penitenciário. Capítulo 2. Da avaliação de desempenho. Artigo 17. O policial penal terá suas atividades acompanhadas e o seu desempenho avaliado em periodicidade anual, para fins de aprimoramento de adequação da execução de suas tarefas individuais aos objetivos definidos para a Polícia Penal. Artigo 18. A avaliação do desempenho
é instrumento essencial e indispensável para a política de gestão de pessoas do Poder Executivo Estadual e deverá ser realizada independentemente do seu uso para a concessão de vantagens e benefícios para a Polícia Penal. Parágrafo 1º. A avaliação do desempenho do policial penal deverá atender às regras estabelecidas em regulamento próprio, lavrado pelo chefe do Poder Executivo Estadual. Parágrafo 2º. Deverá o policial penal estar atento aos prazos disponibilizados pelo regulamento para a realização de sua avaliação de desempenho anual e alertar a chefia imediata quanto aos prazos para realização e assinatura, se necessário. Parágrafo 3º. Realizada a sua avaliação de desempenho individual, o policial penal deverá assiná-la antes do encerramento do prazo previsto no regulamento específico, manifestando ou não a concordância com a nota concedida. Parágrafo 4º. As regras e os prazos estabelecidos em regulamento específico são de cumprimento obrigatório pelo policial penal que estiver na função de avaliador, sob pena de apuração de responsabilidade funcional pelos prejuízos causados ao servidor avaliado. Capítulo 3. Das peculiaridades do regime de plantão. Artigo 19. Ficam autorizados aos policiais penais em regime de plantão a trocarem entre si escalas para as quais tenham sido previamente designados, desde que: inciso 1. A chefia imediata seja informada da troca com antecedência mínima de 24 horas. Inciso 2. A compensação seja prestada 60 dias subsequente à da troca. Inciso 3. Entre escalas ordinárias aquela a ser compensada, haja um espaço de 24 horas para o descanso e o restabelecimento das plenas condições físicas e mentais. Esse artigo aqui trata justamente das permutas. Você aí que mora, por exemplo, em Brasília e vai trabalhar no Espírito Santo, você pode trocar serviço, né? Aí você tem que ficar atento a esses critérios aqui, fazer a permuta e poder viajar tranquilamente. Por isso que dá para afirmar que a escala da polícia penal ela é mais flexível do que a polícia militar e a polícia civil. É uma escala muito boa aí para quem vive na estrada e viajando. Parágrafo 1º. A troca de escala será registrada formalmente pela chefia imediata, em instrumento próprio. Parágrafo 2º. A escala a ser compensada não poderá ser descumprida pelo policial penal por meio das hipóteses de ausência voluntária do serviço previsto na Lei Complementar número 46 de 1994. Parágrafo 3º. O policial penal que não cumpriu o compromisso assumido na transação do plantão terá registrada para si falta injustificada no serviço. Artigo 20. Fica garantido aos policiais penais em regime de plantão o gozo de 1 ou 2 dias de descanso nos meses em que as 168 horas mensais do cargo não forem suficientes para cumprir todas as escalas para as quais a princípio seria designado. Parágrafo 1º. Aplicar-se-á o descanso de que trata o caput deste artigo em um dia no mês, quando o regime vigente for de 24 por 72, hipótese em que denominará a escala descoberta para fins de adequada compreensão e regulamentação de 8º plantão. Parágrafo 2º. O gozo do descanso nos plantões excedentes de que trata o parágrafo 1º deste artigo pressupõe a execução integral da jornada ordinária pelo policial penal nos meses de realização. Parágrafo 3º. Os dias de descanso nos plantões excedentes serão distribuídos aos policiais penais no máximo até o 27º dia do mês antecedente ao do mês do gozo. Artigo 21. Vetado. Artigo 22. Respeitados os requisitos previstos no artigo 19 desta lei complementar, poderá a Polícia Penal regulamentar as escalas dos regimes diários e de plantão dos policiais penais por meio de ato normativo próprio. Capítulo 4. Do serviço extraordinário. Artigo 23. Os policiais penais poderão ser designados para a realização de serviço de natureza extraordinária,
Parágrafo 1º. A designação para a prestação de serviço extraordinário dependerá de: inciso 1, disponibilidade orçamentária; inciso 2, interesse de serviço devidamente justificado; e inciso 3, prévia candidatura do policial penal. Aqui é uma complementação aí, né? Para quem quer dar uma complementada na remuneração, isso daqui é uma boa. Parágrafo 2º. As horas extraordinárias serão distribuídas aos policiais penais no máximo até o 27º dia do mês antecedente ao da prestação. Parágrafo 3º. O enquadramento das horas trabalhadas fora do serviço regular de expediente ou das escalas do plantão como extraordinárias pressupõe a execução integral da jornada ordinária pelo policial penal no mês de realização, resguardado o direito aos dias de descanso de que trata o artigo 19 dessa lei complementar. Parágrafo 4º. O serviço de natureza extraordinária, de que trata o caput deste artigo, será limitado em 24 horas mensais. Parágrafo 5º. O serviço de natureza extraordinária, de que trata o caput deste artigo, será limitado a 18 horas mensais a partir de 1º de dezembro de 2023. Parágrafo 6º. O serviço de natureza extraordinária de que trata o caput deste artigo será limitado a 12 horas mensais a partir do 1º de dezembro de 2024. Parágrafo 7º. O serviço de natureza extraordinária de que trata o caput deste artigo será limitado a 6 horas mensais a partir de 1º de dezembro de 2025. Artigo 24. As horas extraordinárias de serviço serão cumpridas obrigatoriamente em atividades operacionais nas unidades e nos complexos prisionais, em atividades de execução penal ou em escoltas de preso. Parágrafo 1º. As jornadas de horas extraordinárias deverão ser precedidas e sucedidas de, no mínimo, inciso 1, 11 horas de descanso para policiais penais em regime diário e, inciso 2, 24 horas de descanso para policiais penais em regime de plantão. Parágrafo 2º. As escalas extraordinárias de serviço não são suscetíveis de troca entre policiais penais. Ou seja, escala extraordinária não pode fazer a permuta. Se você aceitou ali, já era, tem que cumprir. Artigo 25. A gratificação pela prestação de serviço extraordinário não se incorporará aos proventos de inatividade do policial penal. Artigo 26. Respeitados os requisitos previstos neste capítulo, competirá no regulamento da Polícia Penal dispor sobre as horas extraordinárias de serviço dos policiais penais. Título 4 do Plano de Carreira, capítulo 1 do subsídio. Artigo 27. A carreira policial penal, segmentada em 4 classes e 15 referências, será a base do plano de carreira dos policiais penais, estruturado em tabela de remuneração na modalidade de subsídio. Isso daqui é uma questão de prova. Isso daqui é certeza que cai. Então, a carreira policial penal ela vai ter 4 classes e 15 referências, né? Parágrafo 1º. As classes organização da carreira em nível vertical e em sentido crescente no mínimo, no início ao fim da carreira serão denominadas. Aqui geralmente é um peguinha também nas provas de concurso. Eles pegam aqui, ó, as classes, organização da carreira em nível, troca o vertical e coloca horizontal. Aí o candidato lembra do alvo aqui, vai, marca e erra a questão. Serão denominadas em inciso 1, terceira classe, é quando você entra na polícia penal, né? Você já vai iniciar como terceira classe. Segunda classe, primeira classe e classe especial. Classe especial é a mais top, né? Você já está ali já finalizando ali seu ciclo operacional na instituição. Parágrafo 2º. As referências organização da carreira em nível horizontal em sentido crescente no início e ao fim da carreira serão designadas por números arábicos iniciadas na referência 1 e terminadas na referência 15. Então aqui eles vão trocar com certeza classes por referência. Lembre-se, classe, a organização da carreira em nível vertical. Aí vamos, referências
a organização da carreira em nível horizontal. Isso daqui, se cair, derruba meio mundo, por conta da terminação. Vai confundir a cabeça do candidato. Classe, vertical. Referência, horizontal. Vamos lá. Parágrafo 3º. Os policiais penais efetivos nomeados até a publicação dessa lei complementar serão posicionados nas classes a que se refere o parágrafo 1º deste artigo, permanecendo na mesma referência que se encontram conforme o anexo 2 dessa lei complementar. Artigo 28. O subsídio individual a ser pago ao policial penal será apurado e pago a partir da sua posição na carreira policial penal. Capítulo 2. Da progressão. Artigo 29. A progressão é a passagem de uma referência para outra imediatamente superior, dentro da mesma classe, e dá-se-á, em regra, no interstício de 2 anos. Artigo 30. A progressão não poderá ocorrer durante o estágio probatório. Isso aqui também é interessante. Progressão não ocorre durante o estágio probatório. Parágrafo único. O servidor que for aprovado no estágio probatório terá seu direito a evoluir uma referência, desde que no período não incorra em hipótese de interrupção do interstício. Artigo 31. O interstício necessário para a progressão será interrompido com o reinício de sua contagem nas hipóteses de: inciso 1, penalidade disciplinar; inciso 2, falta injustificada; inciso 3, licença para trato de interesses particulares; inciso 4, licença por motivos de deslocamento de cônjuge ou companheiro; inciso 5, licença para tratamento de saúde superior a 60 dias ininterruptos ou no período de avaliação; inciso 6, licença por motivo de doença em pessoa da família superior a 30 dias ininterruptos ou não do período de avaliação; inciso 7, licença para atividade política eleitoral; inciso 8, prisão mediante sentença transitada em julgado; inciso 9, afastamento do exercício do cargo ou para atividade fora do Poder Executivo Estadual; e inciso 10, afastamento para o exercício de mandato eletivo nos termos do artigo 38 da Constituição da República Federativa do Brasil. Parágrafo único. A interrupção de que trata o inciso 1. O inciso 5 do caput deste artigo não se aplica às licenças por doenças graves, especificadas em lei por doença ocupacional, por acidente de serviço e por gestação. E inciso 2. Inciso 9 do caput deste artigo não se aplica aos servidores afastados para o exercício de mandato em sindicato ou para o exercício de cargo em comissão de direção, chefia e assessoramento do Poder Executivo Estadual. Artigo 32. A progressão será publicada no Diário Oficial do Estado, com vigência a partir do primeiro dia do mês seguinte ao da ocorrência do direito. Capítulo 3. Da promoção do policial penal. Artigo 33. A promoção do policial penal consistirá na passagem de uma classe para outra, em sentido vertical, permanecendo na mesma referência, a partir do preenchimento dos requisitos e dos procedimentos previstos nessa lei complementar. Artigo 34. Os recursos disponíveis para a promoção serão de 2,5 sobre a verba utilizada para remunerar o conjunto dos servidores ativos na respectiva carreira, garantindo no mínimo a promoção de 50% de servidores aptos de carreira por classe promocional. Parágrafo 1º. O percentual de 2,5 de que trata o caput deste artigo será distribuído proporcionalmente entre as classes promocionais de carreira policial penal. Parágrafo 2º. Quando o orçamento de que trata o caput deste artigo não for suficiente para viabilizar a promoção de servidor na respectiva carreira, será promovido apenas um servidor, observando o disposto nos demais artigos dessa lei complementar. Parágrafo 3º. Para o efeito do disposto no caput deste artigo, não será considerado o número fracionado, arredondando-se para cima o algarismo da primeira casa decimal for igual ou superior a 5. Seção 1. Dos requisitos para participação em processo promocional. Artigo 35.
estarão aptos a participar do ciclo de promoção dos policiais penais que complementarem o interstício mínimo até 30 de junho e preencher os seguintes requisitos. Inciso 1. Cumprimento do interstício necessário para a promoção, consistente no exercício do cargo em uma mesma classe de carreira pelo período mínimo de 5 anos ininterruptos. E, inciso 2. Conclusão de curso de aperfeiçoamento profissional com carga horária mínima necessária ao acesso à classe imediatamente superior. Parágrafo único. A promoção dependerá de participação do servidor em processo de seleção por meio de inscrição voluntária. Artigo 36. O cumprimento do interstício promocional pressupõe a permanência do servidor na classe inferior pelo prazo mínimo de 5 anos de efetivo exercício. Parágrafo 1º. Serão considerados como efetivo exercício, exclusivamente para fins de composição do interstício previsto no caput, todos os afastamentos que sejam remunerados pelo Estado, excetuados os previstos no rol de incisos do parágrafo 2º e do parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 2º. O interstício promocional será interrompido com o reinício de sua contagem nas hipóteses de inciso 1. Penalidade disciplinar prevista no regime jurídico único dos servidores públicos civis do Estado do Espírito Santo. Inciso 2. Prisão mediante sentença transitada em julgado. Inciso 3. Afastamento cautelar determinado em ação de improbidade administrativa, se o servidor for condenado mediante sentença transitada em julgado. Inciso 4. Licença para trato de interesses particulares. Inciso 5. Afastamento para o exercício de mandato eletivo nos termos do artigo 38 da Constituição Federal. E inciso 6. Afastamento do exercício do cargo para atividades fora do Poder Executivo Estadual. Parágrafo 3º. Enquanto os afastamentos descritos nos incisos 2 e 3 do parágrafo 2º dessa lei perdurarem sem o trânsito em julgado da respectiva ação judicial, o direito à participação do servidor em processo de promoção ficará suspenso, garantida a retroação dos efeitos de superveniência à sentença absolutória e à respectiva promoção, se a pontuação que o servidor tivesse alcançado for suficiente para figurar dentro do número de vagas do ciclo promocional. Artigo 37. O curso de aperfeiçoamento profissional exigido para a participação em processo de promoção deverão perfazer, inciso 1, da terceira para a segunda classe, carga horária mínima 200 horas aula realizada durante o período de interstício promocional. Inciso 2, da segunda para a primeira classe, carga horária mínima de 250 horas aulas realizada durante o período do interstício proporcional. E, inciso 3, da primeira classe para a classe especial, carga horária mínima de 300 horas realizadas durante o período do interstício promocional. Seção 2 da pontuação do processo promocional. Artigo 38. A pontuação dos candidatos inscritos no processo promocional será contabilizada por meio dos critérios: inciso 1, avaliação de desempenho individual. Inciso 2, cursos de qualificação e aperfeiçoamento profissional que tenha correlação com as atribuições do cargo de policial penal consistentes em: a linha A, uso da qualificação longa duração com mais de 360 horas reconhecidas pelo MEC. A linha B, os custos de aperfeiçoamento profissional cuja carga horária somada exceda a mínima necessária para habilitação para promoção na classe superior ocupada pela Polícia Penal. E, inciso 3, faltas injustificadas. Parágrafo 1º. A pontuação dos candidatos concorrentes à promoção totalizará um máximo 100 pontos, dos quais, inciso 1, 60 pontos decorrerão das avaliações de desempenho periódicas e, inciso 2, 40 pontos decorrerão dos cursos de qualificação e aperfeiçoamento profissional. Parágrafo 2º. Será descontada a pontuação dos candidatos concorrentes à promoção de 1 ponto por falta injustificada ocorrida no interstício de promoção. Artigo 39. Serão consideradas para fins de promoção por seleção as 5 últimas avaliações de desempenhos que antecedem ao ciclo de promoção ao qual o servidor público concorre,
considerando a pontuação da média aritmética das 5 últimas avaliações de desempenhos válidas. Parágrafo 1º. Será considerada válida para fins de promoção a avaliação de desempenho do servidor que estiver efetivamente exercendo por um período mínimo de 6 meses no ano base de avaliação as atribuições do cargo efetivo ou de cargo em comissão em direção, chefia ou assessoramento ou função gratificada, mesmo que em desempenho de funções em outro órgão, autarquia ou fundação do Poder Executivo Estadual, não sendo considerados os períodos de afastamentos fictos estabelecidos por lei como efetivo exercício, exceto os períodos correspondentes às licenças por gestação e adoção. Parágrafo 2º. Será considerada a avaliação de desempenho válida aquela que esteja devidamente assinada pelo avaliado e avaliador e homologada de acordo com o regulamento específico, no qual o servidor não poderá alegar desconhecimento. Artigo 40. A pontuação decorrente dos cursos de qualificação e aperfeiçoamento profissional será considerada quando decorrentes de: inciso 1. O limite máximo para a soma da pontuação em qualificação e aperfeiçoamento profissional é de 100 pontos por interstício de 5 anos. Inciso 2. Somente serão considerados os cursos registrados pelos servidores no ato da inscrição para promoção. Inciso 3. Somente serão pontuados os comprovantes de aprovação ou realização de cursos datados no período abrangido pelo interstício promocional. Inciso 4. A pontuação a ser considerada consta na tabela do anexo 3. Parágrafo 1º. Os cursos de qualificação, longa duração, realizados por servidor antes do ingresso na respectiva carreira serão considerados somente na primeira promoção, desde que o conteúdo programático apresente correlação com as atribuições do cargo, desde que não tenha sido utilizados como requisitos de ingresso. Parágrafo 2º. O servidor não poderá utilizar o mesmo título de qualificação, longa duração, para promoção e progressão, inclusive os já utilizados em processos anteriores. Artigo 41. Para fins de desempate de classificação de candidatos com pontuação idêntica, terá preferência sucessivamente o policial penal que: inciso 1. Obtiver uma maior pontuação decorrente de curso de qualificação e aperfeiçoamento profissional. Inciso 2. Obtiver a maior pontuação decorrente de avaliação de desempenho. Inciso 3. Maior tempo de exercício de cargo na respectiva classe. Inciso 4. Maior tempo de exercício na carreira policial penal. E, inciso 5, que for mais idoso. Seção 3 do processo de promoção. Artigo 42. Os processos de promoção da carreira policial penal serão executados em ciclos anuais e serão divididos. Inciso 1. Fase da habilitação consistente nos atos de: alínea A. Publicação do edital de abertura do processo promocional com o nome dos candidatos aptos e, alínea B. Inscrições dos candidatos aptos à promoção. Inciso 2. Fase classificatória, consistente nos atos de: alínea A. Avaliação dos critérios de pontuação. Alínea B. Classificação dos candidatos a partir dos pontos obtidos em listas de ordem decrescente. Alínea C. Publicação do resultado preliminar do ciclo. E, alínea D. Publicação e homologação do resultado final. Artigo 43. Fica garantido ao policial penal a possibilidade de interposição de recurso contra: inciso 1, a listagem de aptos divulgada no edital de abertura do ciclo promocional. Inciso 2, questões objetivas, qualificação e aperfeiçoamento profissional. E, inciso 3, o resultado preliminar do ciclo promocional. Parágrafo 1º. Será de 15 dias o prazo para apresentação dos recursos de que trata o caput deste artigo, a contar da data de sua publicação na imprensa nacional oficial. Parágrafo 2º. Não será conhecido o recurso que foi interposto por fora do prazo, precluindo-se o direito de o servidor realizar seus questionamentos. Artigo 44. A promoção será publicada no Diário Oficial do Estado, DIU/S, com efeitos a partir de 1 de julho. Parágrafo único.
A homologação do processo de promoção e publicação do ato de concessão será de competência da Secretaria de Estado, responsável pela administração de pessoal. Título 5. Da organização do processo de promoção. Capítulo 1. Da Comissão Permanente de Promoção. Artigo 45. A Polícia Penal do Espírito Santo deverá instituir comissão permanente de promoção com o objetivo de executar, coordenar e controlar as ações essenciais à eficácia do processo de promoção dos policiais penais. Artigo 46. A comissão será composta exclusivamente por servidores efetivos em um número ímpar, garantida a participação de ao menos um policial penal localizado na Academia de Polícia Penal e um servidor localizado na Divisão de Administração e Gestão de Pessoas. Parágrafo 1º. O ato de designação da comissão será competência do chefe da Polícia Penal, o qual deverá indicar o servidor que irá presidir a comissão. Parágrafo 2º. No caso de membro titular da comissão, concorrerá à promoção ou ser cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até terceiro grau de servidor participante do processo promocional ou de sua chefia. Deverá ser substituído por um dos membros suplentes. Parágrafo 3º. O desempenho das funções da comissão dá-se-á sem prejuízo das demais atribuições funcionais de seus integrantes. Artigo 47. A comissão permanente compete: inciso 1, elaborar e publicar os editais de promoção; inciso 2, averiguar a documentação que compõe o processo promocional; inciso 3, decidir acerca da existência de correlação entre o curso de qualificação e aperfeiçoamento profissional e as atribuições da Polícia Penal; inciso 4, julgar os recursos apresentados e, inciso 5, realizar outras atividades correlatas. Capítulo 2. Da Divisão de Administração e Gestão de Pessoas. Artigo 48. Compete à divisão: inciso 1, apurar o interstício cumprido pelos policiais penais; inciso 2, controlar situações de interrupção de interstício proporcional; inciso 3, elaborar a listagem dos policiais penais aptos a concorrer à promoção; inciso 4, acompanhar o processo de inscrição dos candidatos à promoção; inciso 5, auxiliar a comissão no decurso do processo de promoção; e inciso 6, realizar outras atividades correlatas. Capítulo 3. Da Academia de Polícia Penal. Artigo 49. Será da Academia de Polícia Penal a competência para regulamentação dos cursos de aperfeiçoamento profissional aproveitado para fins promocionais de que trata essa lei complementar. Capítulo 4. Do resultado final do processo de promoção por seleção. Artigo 50. A pontuação para promoção será apurada da seguinte fórmula a seguir: TFP igual a MP1 vezes 0,60. Essa fórmulazinha aqui é chatinha, né? Vamos pular essa fórmula aqui. Não, vamos dar uma olhada aqui. MP1, média aritmética das 5 últimas avaliações. TP1, total de pontos de qualificação e aperfeiçoamento. TF, total de faltas injustificadas. TFP, total final de pontos. Artigo 51. Na operacionalização da promoção deverão ser utilizadas as seguintes fórmulas: inciso 1, fórmula de inscrição para promoção, FIP; inciso 2, formulário de avaliação para promoção, FAP; inciso 3, recurso de avaliação da promoção, RAP. Parágrafo único. Os formulários a que se refere o caput deste artigo serão publicados na forma de regulamento próprio. Título 6. Disposições finais e transitórias. Capítulo 1. Do provimento do cargo de policial penal por inspetores penitenciários. Artigo 52. Ficam enquadrados no cargo de polícia penal servidores que, na data da publicação dessa lei complementar, forem titulares do cargo efetivo de inspetor penitenciário, de acordo com o artigo 4º da emenda número 104 da Constituição Federal de 4 de dezembro de 2009 e artigo 5º, emenda constitucional número 115 de 2021. Parágrafo único. O quantitativo de vagas do cargo de polícia penal, transformado nos termos do caput deste artigo, é o constante no anexo 4 dessa lei complementar. Artigo 53.
O subsídio dos servidores ocupantes do cargo de polícia penal fixados na tabela constante neste artigo serão alterados por lei ordinária. Artigo 54. Fica assegurado aos servidores ocupantes do cargo de polícia penal, nomeados até na data da publicação dessa lei complementar, o direito de optar a qualquer momento e de forma irretratável pela modalidade de remuneração por subsídio. Parágrafo único. A opção de que trata o caput deste artigo implica renúncia ao modelo de remuneração por vencimentos, inclusive as vantagens pessoais, adicionais, gratificações, indenizações, abonos, prêmios, verbas de representação, acréscimos, estabilidade financeira, guarda de preso, auxílio alimentação e transporte ou outra espécie remuneratória, ficando absolvidas pelo subsídio. Artigo 55. O servidor ativo de que trata essa lei complementar que exercer a opção pelo subsídio será enquadrado nas classes e nas referências da tabela de subsídio, observando o tempo de serviço prestado como inspetor penitenciário na forma dos anexos 5 e 6, respectivamente. Parágrafo 1º. O tempo de serviço de que trata o caput deste artigo será o apurado até o último dia do mês anterior à respectiva opção. Parágrafo 2º. Excetua-se na apuração da contagem do tempo de serviço de que trata o caput deste artigo o período concedido a título de licença não remunerada. Parágrafo único. Os servidores de que trata o caput deste artigo não terão redução remuneratória quando o seu posicionamento nas classes da tabela de subsídio. Artigo 56. Aplicam-se as normas desta lei complementar no que couber ao servidor aposentado, assim como o pensionista dependente de ex-servidor, em idêntica condição, desde que abrangidos pelo disposto do artigo 7º da Emenda Constitucional 41, de 19 de dezembro de 2003, ocorrendo o enquadramento na tabela de subsídio nas classes e nas referências na forma do anexo 5 e 6. Parágrafo único. O tempo de serviço do servidor aposentado ou de ex-servidor instituidor de pensão de que trata o caput deste artigo será o apurado até a data da aposentadoria ou do fato gerador do benefício de pensão. Artigo 57. O policial penal de que trata essa lei complementar que não exerceu o direito de opção que lhe é assegurado no artigo 54, permanece remunerado pela modalidade de vencimentos, com os direitos e as vantagens vigentes na data da publicação dessa lei complementar. Artigo 58. Excepcionalmente, o ciclo de promoção funcional de 2023 ocorrerá por meio de enquadramento na classe imediatamente superior, mantendo-se na mesma referência todos os servidores nomeados até a data da publicação dessa lei complementar, incluindo aqueles que atualmente se encontram na classe 3 da carreira de inspetor penitenciário. Parágrafo único. A data do reenquadramento determinará o reinício da contagem para fins promocionais. Artigo 59. A tabela de subsídio dos policiais penais a vigorar a partir de 1 de julho de 2023 será a constante do anexo 7 desta lei complementar. Parágrafo único. Fica garantido aos inspetores penitenciários a retroação dos efeitos financeiros na tabela de que trata o caput deste artigo. Artigo 60. A tabela de subsídio dos policiais penais a vigorar a partir de 1º de dezembro de 2023 será constante no anexo tal. Artigo 61. A tabela de subsídio dos policiais penais a vigorar a partir de 1º de dezembro de 2024 será constante no anexo 9. Artigo 62. A tabela de subsídios policiais penais a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2025 será constante do anexo 10 da lei complementar. Artigo 63. A tabela de subsídios policiais penais a vigorar a partir de 1 de dezembro de 2026 será constante no anexo 11 dessa lei complementar. Artigo 64. Essa lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, tendo o Poder Executivo até 180 dias a contar da publicação para proceder com os ajustes necessários para sua operacionalização, com a edição de regulamentos específicos, se necessários. Artigo 65. As despesas decorrentes dessa lei complementar ocorrerão por conta de dotações orçamentárias próprias que serão suplementadas se necessário. Artigo 66. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, com os efeitos financeiros retroativos a 1º de julho de 2023.
Artigo 67. Fica revogada a Lei Complementar número 7.743, de 23 de dezembro de 2023. Senhores, finalizando mais uma lei aí, essa lei é de extrema importância para quem vai fazer o concurso da Polícia Penal do Estado do Espírito Santo, fazer a leitura com tranquilidade, coloca o áudio aí, coloca para rodar, fica ouvindo. Peço desculpa aí por alguns erros que eu estou fazendo aqui virado, estudei a noite toda e muito cansado, e gravando apenas aqui com o celular e a boa vontade de querer ajudar quem realmente necessita, porque é um material que não se encontra no YouTube, né? Então, mantenha a persistência aí que vai dar certo, não desista, por mais que o caminho seja difícil, você será o único responsável em alcançar seus objetivos. Na vida é você e Deus, então cabe a você dar o seu melhor para Deus poder te abençoar e você vencer na vida. Beleza? Tamo junto, boa sorte a todos, fique com Deus.